Queridos irmãos de Cristo, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje nós estamos no dia 2 de novembro, na 31ª semana do tempo comum. E assim chegamos nesse nosso dia de finados, aonde que o Senhor nos chama nos fala sobre o mistério da morte e diz para cada um de nós para que nós não tememos a respeito da morte, mas que possamos crer em Cristo, da mesma forma que Ele veio ao mundo para salvar a todos aqueles que nele crê. Assim, possamos com essa esperança em nossos corações, para que possamos olhar para frente com a nossa cabeça erguida, com nossos olhos vibrados e localizados, estalados, estantarados, como diz um ditado, olhos arrebugalados para o nosso Senhor, pois somente com Ele temos a vida eterna. Por isso que hoje a igreja ela acolhe essa tradição monástica que vem lá desde o século XI, dedicado no dia 2 de novembro à memória dos fiéis defuntos, depois de ter celebrado no dia de ontem a glória e a felicidade dos santos, que foi no dia 1º de novembro. A igreja dedica então esse dia 2 em oração com os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Assim, fica-se então uma perfeita comunhão com todos aqueles que crerem em Cristo. E assim, unidos a Cristo, possamos então estar um dia face a face. E neste momento, chegou o nosso momento da nossa oração, para que assim possamos olhar para o Pai e rezamos para os nossos entes queridos nesse dia. A vocês que perderam, a vocês que ainda sofrem, a vocês que ainda tenham essa identidade muito grande com o ente querido na qual vocês perderam. Tire esse momento para com você e Deus e agradece a Deus pelos seus irmãos, pelo seu ente querido, por essas pessoas que passaram pela sua vida, para que assim nós possamos aprender os valores essenciais, para que possamos, juntamente com Cristo, rezarmos pelos nossos irmãos que ainda estão esperando a chamada após se encontrar juntamente com nosso Senhor. Senhor, Pai amado, rezamos hoje por todos esses nossos irmãos e também todos aqueles que, pelo mistério da morte, não se encontram mais aqui conosco. Dai o descanso a todos aqueles que se esperam, todos aqueles que ainda aguardam a luz, a paz em seus anseios pelo vosso infinito amor. Descanse em paz, na paz do porto seguro, isso é, na tua paz, Senhor. Que eles possam estar, ó Pai amado, envolvidos pelo vosso amor. Pai, neste momento rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor olhe o bem que esses nossos irmãos, esses nossos entes queridos fizeram quando eles estavam aqui na terra, não somente por eles mesmos, mas também aos nossos irmãos. Pai, todo o mal que eles praticaram, assim clamamos ao Senhor, que o Senhor, Pai amado, tende misericórdia. Tende misericórdia desses vossos filhos que um dia partiram e muitos deles esqueceram de pedir o perdão ao Senhor pelas falhas
pelas faltas. Assim, Senhor Deus, clamamos ao Senhor a vossa misericórdia. Pai amado, concede a eles, ó Senhor, concede a eles a graça de poder estar com o Senhor neste momento, para que junto com os anjos e santos, eles possam estar continuando rezando e rogando a Ti por cada um de nós que aqui ainda se encontra na terra, à espera de um dia poder estar face a face com o Senhor. Pai amado, a Ti toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, ao Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Ele removerá, neste monte, a ponta de cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se derá. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar para nós ter salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão, e vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Esperar no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, chegamos nesse nosso 2 de novembro. Muitas pessoas
ficam tristes ou esperançosos ou com medo pela essa data, devido ao relacionamento que têm de acordo com a igreja a respeito de celebrarmos hoje em memória dos dias dos nossos entes queridos e das pessoas que partiram dessa vida e hoje se encontra à espera da ressurreição. Muitas pessoas ficam bastante medo, eles fazem brincadeiras, têm vários estilos, mas o homem pode ter esperança diante da morte, porque Deus é o nosso Redentor, porque Deus nos ama. Ele empenhou-se a resgatar-nos da escravidão, do pecado, da morte com o preço do sangue de seu Filho Jesus Cristo, e de modo absolutamente gratuito. De fato, nós éramos pecadores, ímpios, inimigos, mas o Senhor reconheceu-nos como seus filhos e morreu por nós, arrancando-nos da morte eterna. Acolhemos essa graça por meio do batismo e participamos nesse mistério pascual de Cristo. A sua morte reconciliou-se com o Pai e a sua ressurreição permitiu-nos a viver como pessoas salvas, quebrando o laço do pecado e deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações e atualizado cada dia a graça de nós um novo nascimento. Se a gente observarmos hoje o centro do nosso Evangelho, se mostra sobre a vontade de Deus, para a qual estar totalmente voltada à missão de Jesus Cristo. Essa vontade é um desígnio da vida e da salvação oferecidos a todos os homens pela mediação de Cristo, para que nenhum deles se possa se perder. E assim, o desígnio de Deus manifesta, pois, a sua ilimitada gratuidade, ao mesmo tempo na sua caridade atenta, cuidadosa por cada um de nós. Para nos acolher, é preciso nós estarmos livres de consentimento, do compreendimento sobre a fé, de nós acreditarmos em Cristo, o Filho Altíssimo, o Filho de Deus Altíssimo, desde já, a vida eterna, porque adere todos aqueles que a ressurreição e a vida é o único poder de levar-nos para além do limite da morte. Se a gente observarmos e olharmos numa profundidade, o silêncio é a melhor atitude perante a morte. Pelo silêncio, a gente não vê uma pessoa retornando à vida após a morte. Se em caso vocês virem, possam observar que não é de Deus. Pois somos introduzidos em um diálogo sobre a eternidade, mas é revelado para nós em uma linguagem de amor, pois põe em nós uma comunhão profunda com este mistério incompreensível. Este amor nos fez ou nos faz ter um laço muito forte com os nossos entes queridos, ou com aquelas pessoas que deixaram
de viver aqui na terra, e aqueles que ainda aqui se encontram. Sabemos que há um desaparecimento físico do seu corpo natural, dos nossos entes queridos, mas mesmo assim nos causa grande sofrimento devido à distância que se estabelece entre nós, devido aos laços que ainda muitos ainda cultivam em seus corações. Mas pela fé, pela confiança, pela caridade, pela oração, podemos levar a Deus o nosso amor profundo para com esses nossos entes queridos, e dessa forma nós esperamos em Deus, da mesma forma que a nossa primeira leitura nos diz que precisamos nos encorajar, cada um de nós, a viver positivamente o mistério da morte, aceitando a morte como uma lei natural, de graça, pois todo sofrimento, tribulações da vida faz parte dessa vida mortal. É que por meio deles nós possamos ter os nossos olhos fixos na bem-aventurança da esperança, confiando na fidelidade de Deus, que nos prometeu a eternidade. Dessa forma, meus queridos, não deixei que o passado lhe retire o teu futuro. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.